Então, maravilha, vamos começar. Pessoal, obrigado pela audiência. Thaís, se apresente, por gentileza. Claro, pessoal, eu trabalho na Microsoft com Power Platform, eu sou Cloud Solution Architect, trabalho na equipe da CSU, e tenho trabalhado com Power Platform há bastante tempo. Os assuntos mais interessantes, assim, para mim é governança, que é a apresentação que a gente vai fazer hoje, então estou muito feliz de conversar aqui com vocês. Obrigada, Ronald. Maravilha, imagina. Bom, pessoal, meu nome é Ronald, eu lidero a oferta de Power Platform, ou seja, de low code, para todo o segmento Enterprise. Né? O que é o segmento Enterprise na Microsoft? Basicamente são os maiores contratos das contas mais relevantes para a Microsoft no Brasil. E aí eu estou falando de todas as contas mesmo, para setor de varejo, setor de health, etc. Então eu trabalho ali mais na interface com o cliente, alavanco algumas iniciativas, faço mais o papel de vendas e para conectar, a Thaís é da área de Customer Success, ou seja, ela me ajuda a alavancar os projetos. O cliente adquire a solução, ele entra para o mundo low-code com o Power Platform, e a Thaís vai ajudando ele a fazer adoção, com governança, com pitches técnicos, com aprofundamentos técnicos, e essa é a ideia aqui hoje. Então, o que eu quero falar, porque trazer o tema para vocês primeiro, um pouquinho de o que significa low-code e no-code. Obviamente é um termo muito conhecido, mas como a Microsoft enxerga isso, como é que a gente chegou aqui, e por que se fala tanto de governança atualmente, né? Governança se tornou cada vez mais um tema muito presente. Quando a gente fala de low-code, isso puxa muito. Mas por que isso acontece? Vamos lá, começando. Fiquem à vontade para mandar perguntas durante o chat. Thaís, enquanto estiver apresentando, se você puder responder, e a gente inverte na parte mais técnica de governança, beleza? Bom, imagino que aqui tenham muitos desenvolvedores, até pelas perguntas e pela audiência aí das sessões anteriores. E quando a gente desenvolvia, a gente talvez seja muita gente, eu já deixei essa parte há muito tempo, mas eu juro que eu sou legal, já desenvolvi coisas interessantes, até Clipper, se é que a gente pode chamar de linguagem de programação. A gente começou muito com código binário, então zeros e uns, pouquíssima experiência no desenvolvimento, se é que a gente pode chamar de experiência no desenvolvimento, hoje em dia acredito que sim, mas eram só zeros e uns, dificuldades imensas, até para fazer interfaces, obviamente. A gente evoluiu para o Assembly, que eu já tinha alguns comandos, eu tenho pelo menos cores agora, já mudou um pouco ali o contexto, mas a gente conseguiu evoluir bastante já nesse sentido em termos de desenvolvimento, até que a gente atingiu ali as linguagens de terceira geração. O que significa isso? Então, basicamente, a gente começou a ter acesso a variáveis, bibliotecas, orientação a objeto, coisas desse tipo. Então, isso facilitou muito a adoção digital, a modernização digital, a tal da transformação digital que virou jargão, né? Isso que todo mundo fala há muito tempo, mas de fato potencializou, porque com linguagens mais modernas e mais rápidas e com uma curva de aprendizado menor, você consegue sim, de fato, aumentar a demanda digital. O que é aumentar a demanda digital? Não é porque eu comecei a desenvolver ou porque novas linguagens de desenvolvimento simplesmente surgiram e as demandas digitais aumentaram. Na verdade, você aumentou o potencial de você conseguir automatizar, digitalizar as coisas. E aí, quando a gente fala de aumento da demanda digital, o que significa isso? Que negócio é esse? Né? O quanto realmente aumentou? Então, assim, é muito assustador, porque basicamente a gente tem aí 500 milhões de aplicativos, 500 milhões de aplicativos que serão criados nos próximos 5 anos. Isso é mais que os últimos 40 anos de desenvolvimento que a gente viveu. Então, é absurdo, é descomunal. Esse número ele tende a aumentar. Então, na verdade, a gente usa muito esse critério, né? Hoje em dia, a gente gera e consome mais dados por dia do que a gente gerava e consumia nos últimos 10 anos. Sim, isso é um fato. Para consumo. Agora, quando eu falo de desenvolvimento de aplicativos, e aí, assim, eu estou balizando, né? Porque todo o sistema se tornou um aplicativo. Hoje a gente normalizou o termo aplicativo. Tudo um aplicativo. E faz sentido. Realmente, as coisas partiram para uma linha de aplicativo. Você realmente cria aplicativos e sistemas até de uma maneira muito mais simples. Né? Então, esse volume é muito grande. E se esse volume já é grande, com essa percepção de agora, entenda que 50% do trabalho que vocês fazem hoje, que eu faço hoje, é passível de automação. Então, ou seja, imagina que metade do seu dia, de todos os dias da sua semana, do seu mês, do seu ano, ele é passível de alguma automação, ou ele é passível full de automação. Então a gente ainda tem muita oportunidade. Esses 500 milhões, eles tendem a crescer exponencialmente a cada ano. Esse número aqui, se eu não me engano, ainda é de 2022. Pode ser que isso já tenha crescido. Né? E o que demanda isso?
Se eu tenho demanda digital, obviamente eu tenho aumento da demanda de profissionais. Eu preciso de profissionais. Quem é que vai desenvolver esses aplicativos? E aí vem o grande lance. Hoje a gente tem uma deficiência de 1 milhão de desenvolvedores no mercado atual. E me parece muito pouco, dado a quantidade de demanda que a gente tem hoje. Mas imagine que você tem 1 milhão, e aí vamos começar a fazer alguns filtros, né? Então, assim, eu tenho todo o mercado de trabalho disponível atualmente no mundo. Desse mercado de trabalho, eu faço um filtro só profissionais de TI. Quando eu já filtro profissionais de TI, já seleciona bastante, você já cria um demográfico muito menor. E aí imagina que dentro desse demográfico, que tem várias especialidades, você filtra para desenvolvedores. Então faltam atualmente 1 milhão de desenvolvedores. Imagina o tamanho do gap que a gente gera profissional. E aí a quantidade de empresas que estão atrás de talentos hoje em dia, tem dificuldade para contratar talento. Então você tem quase 100% das empresas atualmente operando no mundo com dificuldades de contratação de desenvolvedores. E por isso as consultorias alavancam tanto, né? E por isso a gente tem um mercado tão aquecido para termos de profissionais, em termos de profissionais de desenvolvimento. E aí você fala, bom, legal, eu tenho uma demanda gigantesca, tenho um gap de profissionais, como é que eu atendo isso? Simples, né? Agora vamos fazer os desenvolvedores arrepiarem. Vamos ensinar todo mundo a codificar. Porque aí está a solução. Eu vou pegar aqui o advogado, meu amigo nutricionista e meu amigo ator, e eu tenho um amigo ator que converteu-se para TI, acreditem nisso. Vamos ensinar todo mundo a codificar. Pessoal, a gente sabe que isso é impossível, né? Não é nem viável economicamente, inclusive, porque você demora anos para atingir determinado nível de desenvolvimento, nível de conhecimento de desenvolvimento e senioridade. Não faz sentido você pegar agora pessoas que, do nada, do time de negócio, que tem ações e tem responsabilidades e tem skills específicos para ensinar a codificar. Então, isso não existe, é impossível. A gente não vai conseguir ensinar as pessoas a codificarem. Mas qual que é a variável? O que a gente pode fazer? A gente transforma todo mundo em um desenvolvedor de baixo código. A gente transforma todo mundo em um desenvolvedor low code. Porque a ideia é que eu combine as ações desses times, que eu tenha a junção dos times de negócio e times de TI. Né? Parece muito distante, parece meio maluco, mas de fato não é. Porque você tem que envolver os times de... Hoje, na verdade, assim, se você pensar, os times de negócio já participam das ações de desenvolvimento. Porque quem é que passa o requisito para vocês? Ou para a gente, ou para o time de desenvolvimento? Quem é que desenha os requisitos? Quem é que deseja a experiência? Quem é que valida o requisito? É o time de negócio. Ele indiretamente ou até diretamente participa muito. A ideia vamos ajudar esses caras a aprender a desenvolver. E aí vem o que a gente comentou no começo do evento. Todos os desenvolvedores vão perder o emprego? De maneira nenhuma. Isso não existe. O desenvolvedor, ele tem... Olha a quantidade de necessidade de perfis de desenvolvedor do mercado. É impossível esses caras perderem emprego e é impossível alguém superar essa demanda simplesmente com uma plataforma low code. Qual que é a ideia? Eu fazia a junção desses times. E aí é uma estratégia que a Microsoft utiliza muito, que a gente chama de Fusion Teams, que eu conecto os times de negócio com times de TI, gerenciado pelos administradores de TI, exatamente nessa versão. Porque eu coloco o desenvolvedor para fazer o que ele é bom, o que ele gosta de fazer. O tema complexo, as DLLs, os plugins, os barramentos de conexão, uma série de outros desenvolvimentos da parte complexa. E eu coloco o time de negócios para fazer o que ele mais demanda, que é criar a experiência, criar o aplicativo, criar a interface, entregar qual é a experiência que ele precisa criar, o que ele gostaria de ter quando ele vai implementar o que ele está demandando algum requisito ou algum sistema. E isso é um fato. Né? Isso funciona de fato. Fusion Teams é algo que tem impulsionado muita utilização de Power Platform no geral. Mas, legal, isso se funciona, essa estratégia, ela converteu em quê? Ela, de fato, ajudou a eu conseguir implementar mais aplicativos? E aí vem um dado importantíssimo, inclusive, que o nosso presidente, Satya Nadella, trouxe para nós no primeiro Q, né, no primeiro quarter deste ano. O crescimento de Power Apps e crescimento da utilização em Power Platform é exponencial, justamente com a estratégia de Fusion Teams. E aí você olha, cara, como é que cresceu tanto? Como é que isso impulsionou tanto? Quem é que está usando? Simples. Quem é que está usando? Não sei se vocês conhecem, obviamente conhecem, né? A lista das Fortune 500, que são as 500 empresas mais valiosas do mundo. 97% dessas empresas utilizam hoje Power Platform.
Falei de Power Apps no deck anterior, e eu estou falando de Power Platform. O que é Power Platform? Se eu falar só em Power Apps, inclusive, esse número ele sobe 1%, porque tem muita gente utilizando Power Apps, muita gente, realmente muitas empresas utilizando Power Apps, do que o Power Platform no total. E aí vem a pergunta, o que é o Power Platform? Né? Que negócio é esse? Power Platform é a suíte de soluções da Microsoft Low Code. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, ele faz parte da suíte de soluções Low Code. O que todo mundo deve conhecer é esse ícone do meio aí, Power BI, né, que é o mais conhecido, é o mais utilizado, obviamente. Mas eu falei muito de Power Apps. Primeiro o íconezinho roxinho do lado esquerdo. Eu tenho Power Automate, eu tenho Power Virtual Agents e eu tenho Power Pages. O que significa cada um desses? Power Apps, basicamente, é para você criar qualquer tipo de aplicativo ou solução com experiências muito simples e muito fáceis no clique e arrasta de fato. Agora, como é que eu faço a conexão, então, Ronald, de Fusion Teams? Eu estou falando que isso é low code, que eu crio muito rápido, né? Onde entra o papel do desenvolvedor? Power Apps, ele funciona, ele aceita tanto o Power Apps como o Power Automate também, ele aceita muito código, ele é muito pro-code. Para você desenvolver coisas efetivamente complexas, você precisa do desenvolvedor, você precisa que o desenvolvedor coloque a mão ali e input níveis de codificação que façam com que aquela solução ela pare de pé, seja longeva, tenha escalabilidade, tudo isso. Então, faz muito sentido eu ter esses times conectados. Né? Qual que é a vantagem e a grande vantagem da Microsoft? Nós temos um conceito que vem do presidente desde muitos anos, que é o One Microsoft. Então, tudo que vocês conhecem de Microsoft, de Azure, de produtividade, falando de Office e de Power Platform, está dentro da mesma nuvem. Ele está dentro do Azure. Tudo se conecta, tudo de fato conversa. Isso aqui é uma extensão com recursos mais práticos de tudo que vocês já conhecem em Azure. Alguém já deve ter ouvido falar em Dynamics RM. Dynamics RM é basicamente, se você, de uma maneira simplista em se dizer, ele é construído com Power Apps. Né? E nós somos o único player que entrega todos os cenários de aplicação, automação, bot e portais dentro do mesmo contexto, dentro da mesma nuvem, com todas as conexões. E aí eu tenho uma série de conectores prontos para que você faça integração com outros sistemas legados. E aí eu estou falando de fato até de uma maneira agnóstica, porque os nossos conectores eles de fato conectam com praticamente qualquer aplicação de mercado. A gente tem conector pronto para SAP, para Salesforce, para ServiceNow. Citem um aí. A gente tem conector. E aí vem o desafio. Pô, Ronald, mas eu tenho aqui uma aplicação em Java que foi construída aqui tailor-made na minha empresa, eu não posso desligar isso de jeito nenhum. Como é que eu integro esse negócio? Que eu não consigo substituir mais. Tranquilo, você também consegue criar conectores customizados, especificamente para o seu desafio de negócio, não importando se o seu legado ele está on-premise, se ele é um SaaS, se ele é uma ferramenta de mercado, se ele não é uma ferramenta de mercado. Então, para tudo existe um tipo de conexão. Né? E aí, maravilha, acelerei, conectei os times, coloquei os times de negócio para atuarem junto com o time de TI, e aí você fala, legal, existe um termo, existe até uma prática de democratização da tecnologia. Quando eu democratizo e quando eu combino muitas pessoas utilizando uma solução que ela parece até flexível ou aberta demais, vem o primeiro tempo de, cara, segurança. Como é que eu controlo isso? Quem é que olha para a segurança? Quem é que cuida desse negócio? Quem é que está orquestrando quem tem acesso, quem não tem acesso, quem pode criar aplicativo, quem não pode criar aplicativo? Porque se você parte da premissa que qualquer pessoa pode criar um aplicativo e mesmo sem código ela consegue criar um aplicativo de fato funcional, quem controla isso? De um dia para o outro eu posso ter 3.000 aplicativos criados no meu ambiente e aí eu faço o quê? Estou consumindo recursos e ninguém está usando. Legal. Bom, a demanda ela é muito crescente. Né? O que a gente faz com isso? Cara, a demanda cresceu, tenho segurança. Se eu tenho muitas aplicações, faz o seguinte, coloca no backlog, a gente resolve, porque a segurança depois a gente vai trabalhando com o tempo e a Thaís vai entrar nesse detalhe. Mas a demanda crescente, porque primeiro você começa a dar o gostinho de o quão simples é criar um aplicativo para o time de negócios. A partir do momento que ele tem esse gosto, cara, tudo que você imaginar, vai querer automatizar, vai querer virar um aplicativo, vai querer virar uma automação. E backlog crescendo. Time de TI, gestão de TI faz o quê? Cara, tranquilo. Põe no backlog, depois a gente prioriza. Qual é a chance, né, pessoal, de a gente conseguir manter nível de segurança, nível de governança com backlog absurdamente crescente? Não é tão simples quanto a gente imagina que seja. Mas
vem ali os gestores de TI, os times de TI, os CIOs e falam, cara, isso aqui vai virar uma Shadow IT absurda. Acabou para o meu time de TI, eu vou ter mais trabalho de tirar acesso e achar quem tem aplicativo do que qualquer outro tema de governança ou qualquer outro tema de democratização de tecnologia. Parou a democratização. Ninguém aqui mais é democrático. Voltamos a ser uma ditadura. E aí vem a surpresa e a novidade mais dura. Gerentes de TI, CIOs, coordenadores de TI, times de TI, sua Shadow IT já existe. Qualquer planilha, qualquer macro, qualquer sisteminha, qualquer accessinho é uma Shadow IT. E tem usuários, sim, com capacidade de fazer isso. Então, essas Shadow ITs já existem. Você tem uma série de processos hoje que são suportados em Excel. Na verdade, o Excel é o meu maior concorrente, porque você faz praticamente tudo no Excel. Então, a ideia é, o Excel ele é uma ferramenta incrível. Só que quando você fala em termos corporativos, você perde muito em segurança, em confiabilidade, telemetria, esse tipo de coisa. E aí vem a sua Shadow IT. Como é que a gente resolve Shadow IT? E agora? O que é Shadow IT? Como é que eu encontro uma solução? Que desespero é esse que me gera? Bom, tirando o desespero de vocês e trazendo carisma para essa apresentação, Thaís vai mostrar como a gente estrutura processos de COI em nossos clientes. A gente teve um evento, inclusive, na semana passada, que foi em Power Conference, falando especificamente sobre low-code como um todo, um dia inteiro. Tivemos uma sessão de governança que, inclusive, foi apresentada pelo meu par, o Marcos Rocha, aqui da Microsoft. E, obviamente, os inputs que a gente tem. A Thaís trabalha muito comigo, levando o tema estruturação de governança e COIs para os clientes. Então, Thaís, o show é seu, fica à vontade. Ronald, vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver. Eu acredito que eu estou. Você estava no mesmo slide que eu imagino que sim. Sim, vou passar aqui. Beleza. Perfeito, é você. Bom, pessoal, então pegando o gancho, né, do que o Ronald falou, é claro que toda essa transformação, essa modernização, elas trazem sim preocupações para a equipe de TI. E é isso que a gente vai falar um pouquinho a partir de agora. Então, a gente vai começar falando de 3 pilares bem importantes aqui, né? Segurança, monitoramento e evangelização. A gente vai começar aqui por segurança. Então, o que a gente vai falar é como estabelecer uma estratégia, né, para o ambiente ser controlado e como configurar políticas, vocês já devem ter ouvido falar, né, de DLP, mas como configurar essas políticas para a Power Platform para a gente conseguir controlar o que as pessoas estão usando naqueles fluxos, naqueles aplicativos que o Ronald falou que o pessoal vai começar a criar. Então, é importante a gente falar que a gente tem várias camadas de segurança quando a gente fala de Power Platform. Então, a gente tem a primeira camada de segurança, que é o acesso ao tenant, né? Então, a gente tem o acesso ali através do Azure AD, então todos os usuários... Acho que alguém falou que o slide não está mudando, Patrícia. Ronald, acho que você tem que tirar a sua tela. Será? Para mim está aparecendo aqui embaixo. Peraí, pronto. Ah, você tem razão. Pode seguir. Pronto. Agora sim, tá bom. Então, a nossa primeira camada de segurança aqui é a camada do Azure AD, né? Então, todas a segurança ela está ali na Power Platform. Depois disso, a gente tem o acesso aos ambientes. Então, é possível criar ambientes personalizados com acesso ali a pessoas específicas e dar funções de segurança para essas pessoas específicas. Então, existe o ambiente default, que é o primeiro ambiente que é criado quando a primeira pessoa licenciada acessa. Esse ambiente, todo mundo com licença vai ter a permissão que a gente chama de maker, né? Que consegue criar recursos lá, consegue criar fluxos aplicativos. E depois disso a gente pode criar outros ambientes mais exclusivos, então onde só pessoas específicas vão criar recursos e outras pessoas vão só acessar esses recursos, tá? Então a gente consegue ter esse controle na camada de ambientes, né? Até aqui nessa imagem está empilhado aqui na parte que está escrito tenant, mas tem um ambiente de dev, um de teste e um de produção. Então isso daqui já é uma estratégia de arquitetura de ambientes, tá? Então tem 3 ambientes dedicados e aí é feito o rollout, né, da solução desenvolvida de dev para teste e depois produção. A gente tem a permissão dentro do recurso também, então mesmo que eu tenha acesso ao ambiente, se não tiverem compartilhado comigo aquele aplicativo ou aquele fluxo, eu não vou conseguir acessar, né, então eu preciso dessa permissão dentro do recurso também.
E eu também tenho acesso às políticas de acesso ao conector de perda de dados, né? Então tem uma fileirinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa fileirinha são aqueles conectores, né, que o Ronald comentou, que a gente tem conectores pré-construídos, que a gente só se conecta e começa a usar. A gente tem os conectores personalizados e conectores on-premises. Esses aqui são conectores pré-construídos, então tem o do SharePoint ali, do Outlook, tem até do calendário, Google Calendar ali, então tem até para ferramenta de terceiro. Então, a gente colocar, por exemplo, uma lista do SharePoint dentro do nosso aplicativo, não significa que a pessoa vai ganhar acesso a essa lista. Ela tem que ter permissão também lá no SharePoint para ter esse acesso, também no recurso que você vai compartilhar, porque a Power Platform não vai sobrescrever esse acesso. E a gente tem também a segurança de dados do Dataverse, então a gente tem a opção de criar um ambiente com Dataverse, quando a gente está criando lá, tem uma caixinha que a gente pode ticar, e aí quando a gente seleciona essa opção, a gente passa a ter mais funções de segurança, tá? Então, além daquelas que a gente já tem, normalmente a gente ganha outras funções, então você consegue granular mais ainda, tá, os acessos, consegue auditar também até nível de tabela e nível de campo. E, além disso, quando a gente for acessar dados que estão on-premises, a gente vai usar o on-premises Data Gateway e ele também tem as configurações de segurança específicas. Então, são 5 camadas quando a gente fala de dados na nuvem e mais uma camada quando a gente fala de dados on-premises. Falando um pouquinho aqui mais sobre a estratégia dos ambientes, né? Vocês podem perceber que aqui na base da pirâmide está o ambiente default, né? É o nosso ambiente padrão. Então, ele é aberto a todos os makers. Então, todos os usuários licenciados em Power Platform, eles vão conseguir criar recursos dentro desse ambiente. A gente consegue criar um ambiente mais dedicado, né? Ali a gente chama de Power User. Então, é para pessoas que podem, por exemplo, ter passado por alguma capacitação, elas podem já usar prática GLM, né? Então elas podem já usar um ambiente de dev, um de produção e um de teste separados. São pessoas já com algum tipo de treinamento. E a gente tem um ambiente custom, que ele pode ser para aplicativos que são críticos, né? Para soluções que são críticas, que a TI precisa ter olhos aí, né? Então são ambientes dedicados, mais sérios, né, vamos dizer assim. E o ambiente, é importante falar, eles são containers, que contém ali os recursos, né, como os fluxos, conexões, aplicativos, tabelas, tudo fica dentro sempre de um ambiente. Quando a gente entra, é sempre importante a gente olhar e ver em qual ambiente a gente está usando, qual é o correto. E falando um pouco mais da política de DLP, né? Então, como ali no ambiente default a gente tem acesso de todos os usuários licenciados, é interessante a gente colocar uma política de DLP mais restritiva, né? Como os usuários vão usar pela primeira vez, vão explorar o poder da plataforma, a gente pode deixar liberados ali só aqueles conectores que são os padrão da Microsoft, para esse usuário ficar um pouco mais restrito. E a gente tem as opções ainda de classificar esses conectores. Então, a gente consegue classificar como negócio, não negócio e bloqueado, tá? E os conectores de negócio e não negócio, eles nunca podem ser combinados. Um exemplo é, por exemplo, combinar o conector do SharePoint com o Twitter, né? Então a gente pode classificar o conector do SharePoint como negócio e o do Twitter não negócio. E isso evitaria a pessoa de pegar dados desse SharePoint e jogar para o Twitter, por exemplo, fazer um tweet ali com algum registro, com algum cadastro que tenha nessa lista. Falando um pouquinho mais das políticas de DLP, né, aqui é a telinha onde a gente faz a configuração. Para acessar essa tela aqui, a gente vai lá pelo centro de administração, na parte da esquerda, políticas, e aí a gente faz essas configurações. Essas políticas, elas são criadas aí para impor quais conectores vão ser usados em cada um daqueles ambientes ali da pirâmide, né, então aqui, só voltando aqui um slide, opa, mas ao contrário, eu passei. Então, voltando aqui na pirâmide, né, cada um desses níveis de ambiente, eles podem ter uma política específica, tá? Cada um pode cair em um dos cenários. E aí vocês que vão decidir, né, como companhia, cada companhia é única, cada arquitetura é única, e vocês vão tomar as decisões de quais conectores vão poder ser usados em cada momento. E aqui está mostrando na tela, está um pouco pequena aqui, mas dentro dessa telinha do tablet, a gente tem 3 categorias aqui. A gente tem negócios, não negócios e bloqueados. Então, por padrão, quando vocês entrarem a primeira vez para cadastrar uma política, todos os conectores vão estar aqui como não negócio. E aí você pode classificar eles ou bloquear. E aí você tem a opção de publicar essa política para vários ambientes, para um ambiente específico ou excluir alguns ambientes. Tá? Se você colocar para todos os ambientes, todo novo ambiente que você criar já vai ser incluído dentro dessa política de DLP. Então já vai ser automaticamente criado. É interessante também manter o menor número de políticas possível para não ficar tão complexo, né, o usuário saber qual
qual conector que ele vai poder combinar com qual, né? Porque sempre a política mais restritiva que vai ser a principal, e aí o usuário pode ter um pouquinho de dificuldade quando tiverem muitas políticas aplicadas. Falando um pouquinho sobre os ambientes gerenciados para governança, então agora a gente tem a opção de criar ambientes gerenciados, tá bom? Então esses ambientes, eles dão mais visibilidade, tanto dos aplicativos quanto das automações que são criadas dentro do ambiente. Aqui na telinha também está falando ali que foram criados 52 aplicativos, tem 52 aplicativos ativos, 12 fluxos e 376 usuários ativos. Então, você consegue ter mais controle sobre quais aplicativos, quais soluções, né, são criadas e por quem. E você tem menos esforço para gerenciar e governar todo esse patrimônio, né, que está chamado aqui de aplicativos. Então, tudo isso que está sendo criado, você vai ter um resuminho dele para saber o que está acontecendo. Esse exemplo aqui de aplicativo é um aplicativo de uma companhia, tá? Esse app, ele cria ambiente. Então, o que está sendo mostrado aqui é a pessoa, o usuário final, ele entra aqui e ele aperta o botãozinho ali de criar um ambiente de desenvolvedor. Esse ambiente de desenvolvedor é um ambiente que é criado com o objetivo de aprendizado mesmo para o usuário. Nada que ele cria ali é compartilhável, então é individual mesmo esse ambiente. E aqui, por aqui, ele consegue criar esse ambiente, ele preenche aqui todos os dados requeridos e ele já consegue criar sozinho, sem ter que abrir nenhum ticket, sem ter que onerar nenhuma pessoa, nenhum outro funcionário, tá? Então, essa daqui é a ideia, como o Ronald falou, a gente dá mais poder para o usuário final e tirar o peso das costas ali da equipe de TI, dos desenvolvedores desse tipo de trabalho. Falando um pouquinho da parte de monitoramento, tá? Então, além do nosso ambiente gerenciado, né, que foi falado, a gente também tem opções de obter informações sobre quem está criando, quem está usando fluxos, quais fluxos e aplicativos parecem ser críticos para a nossa companhia. Então, tudo aquilo que a gente não consegue saber quando a gente cria alguma coisa em Excel, a gente consegue saber aqui com Power Platform. Usar telemetria também para refinar as políticas e processos, então a gente consegue usar telemetria para ver o número de acessos daquele aplicativo, consegue classificar, dar uma olhada, poxa, esse fluxo aqui está rodando 1000 vezes por dia, será que a pessoa criou errado ou será que realmente está sendo usado tantas vezes assim? Será que não vale a pena dar uma olhada com esse usuário? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esse primeiro dashboard aqui sendo mostrado, ele faz parte do COI Starter Kit, tá? Ele é um dashboard bem completo, ele traz os dados dos últimos 28 dias de todo o tenant, ele mostra os aplicativos iniciados, ele mostra os conectores sendo usados, ele cria um ranking ali dos conectores sendo mais usados, então você pode ver o que realmente está sendo uma tendência dentro da companhia. Então estão usando muito o conector do SharePoint, será que é legal a gente fazer uma capacitação geral? Estão usando muito o conector do SQL, será que faz sentido? A gente não tem tantos dados em SQL, por que eles estão usando, né? Então você consegue já ter insights a partir dessas análises. O COI, ele também lista para você os usuários ativos, quais são esses principais usuários, né? Então, a gente tem ali a lista dos makers principais, que são como se fossem os champions, né? Que a gente chama, então, as pessoas que já estão trabalhando com Power Platform dentro da sua companhia, e você tem a opção de trazê-las para, inclusive, ajudar na adoção, né? Então, são pessoas que podem ajudar a tirar dúvidas, podem compartilhar casos de sucesso dentro da companhia, né? Compartilhar o conhecimento que elas adquiriram, qual foi o caminho que elas seguiram. E tem vários outros dados aqui dentro desse painel, tá? Ele tem dados bem mais detalhados em relação a Power Apps, Power Automate, PVA, sobre os ambientes, sobre o Dataverse. Então, você vai entrando aqui, ele tem várias abas e você consegue ter vários insights do ambiente. Você tem a opção de conectar esse dashboard também com os logs de auditoria. Então, você consegue trazer mais informação ainda, tá? Tudo que está lá nos logs vem para cá. Tem duas abinhas bem interessantes que são de Risk Assessment, né? Então, ele dá uma nota daquele aplicativo ou daquele fluxo ser um fluxo de risco, né? Ou aplicativo de risco. Então, quando tem a palavra teste no nome, quando tem o mesmo nome de um modelo, ele vai atribuindo notinhas, né? E vai somando isso e faz um ranking para você avaliar aí o arquivamento desse app ou desse fluxo. Falando um pouco mais aqui do Starter Kit, tá bom? Tem um QR Code aqui se vocês quiserem explorar um pouquinho. Aqui tem o link também, o aka.ms/COI Starter Kit. Esse é o dashboard, tá bom? Mas a gente tem muito mais coisa lá dentro. A gente tem fluxos, a gente tem aplicativos, todos eles para ajudar no monitoramento, tá? Então, além do centro de administração, que é o que a gente já tem por padrão, né,
na nossa assinatura, que já existe lá, a gente tem também o Core Starter Kit para ajudar mais ainda a conhecer o ambiente e ajudar nessas tarefas de monitoramento. Falando um pouco agora sobre o Centro de Excelência, sobre a evangelização. Então, a gente identificou já quem são as pessoas que estão mais usando o Power Platform, a gente identificou os aplicativos mais usados. Então, como que a gente traz essas pessoas para o nosso lado? Como que a gente segue com a adoção de forma a evitar cenários de risco de forma correta, né? Então, a gente pode desenvolver treinamentos e modelos, compartilhar as práticas recomendadas e criar e promover a comunidade. Então, a gente pode aqui impulsionar as boas práticas, né? Então, uma coisa, até algo que tem lá dentro do COI, é um fluxo que já dá as boas-vindas para o usuário. Então, toda vez que um usuário ele cria o primeiro fluxo, o primeiro aplicativo dele, ele já recebe um e-mail falando parabéns pelo seu novo fluxo, pelo seu novo recurso criado, e aqui estão as nossas boas práticas. Então, todas as decisões que a gente tomou anteriormente, a divisão dos ambientes, as políticas com os conectores que a gente criou, os conectores que podem ser usados em cada um dos ambientes, essas definições devem ser comunicadas para o usuário final, tá? Para ele saber o que ele deve seguir, para ele saber para quem ele deve pedir ajuda, como ganhar acesso a esses ambientes. Então, é muito bom a gente ter uma comunicação transparente com esses usuários, tá? E aí, dessa forma, né, essa é uma das formas da gente garantir aí que esses novos makers, que a gente chama, sigam essas boas práticas. A gente pode criar uma comunidade de campeões, né? Então, sempre que a pessoa criar ali, junto com esse e-mail que vai ser enviado, a gente pode adicioná-la numa comunidade. Dentro dessa comunidade, colocar aqueles champions que a gente identificou, incentivar as pessoas a trocarem cases, reconhecer essas pessoas, né? Com o impacto que elas tiveram aí nas áreas de negócio. E aí a gente incentiva, né, o usuário final, como o Ronald falou, a criar suas próprias soluções sem ficar tão dependente de TI, tá? E a gente também pode ter eventos internos, né? Então a gente pode ter hackathons, a gente pode criar biblioteca de aplicativo, né? Então quando a gente entra no Power Apps, não sei se vocês já entraram, mas tem alguns modelinhos lá prontos, né? Quando a gente vai criar o nosso app, olha ali para baixo tem uma galeria de vários aplicativos prontos, mas vocês podem ter os aplicativos de vocês prontos, né? Já com o logo da empresa, com esquema de cores publicado para o usuário, para ele saber da onde começar, né, ou ele poder pegar um layout já bonito e trabalhar só com a parte da lógica daquele aplicativo, criar hackathons, e também existem muitos treinamentos gratuitos da Microsoft mesmo, tá? O App in a Day, Flow in a Day, esses treinamentos estão disponíveis online, tem Learning Path, interessante colocar isso dentro de uma comunidade, dentro de um site de informação, para levar para essas pessoas também. Bom, pessoal, falando um pouquinho da estratégia do Centro de Excelência, né? Então, é legal a gente alinhar a estratégia de Power Platform com a estratégia de transformação digital da empresa. Então, a gente precisa ter o apoio executivo, né? As pessoas da empresa, os diretores, CIOs, eles precisam conhecer o poder da Power Platform, né? Para a gente conseguir trazer isso para todo mundo dentro da companhia. Então, é um trabalho de evangelizar mesmo a plataforma, né? Levar os benefícios, o que os usuários conseguem fazer. A equipe de administração, a gente fornece os recursos, então, para operar, manter e proteger todos os serviços relacionados à Power Platform, executar a estratégia de ambientes e as políticas de DLP, e gerenciar e manter os processos de DevOps, os processos, seguir o ciclo de vida, né, LM. Então, a equipe de administração, ela vai ter a responsabilidade aí de manter esse ambiente. Tem vários papéis diferentes, né, quando a gente fala de administração, eles podem ser divididos na companhia, tá? Toda companhia tem sua forma de administrar. Então, a gente pode ter uma equipe específica que vai cuidar da parte de treinamentos, uma equipe que vai só cuidar da parte de DLP, né? Pode ser uma equipe de segurança que já existe, ela vai absorver essa parte também. A parte dos ambientes, a gente vai colocar para outra equipe. Então, é muito importante discutir o papel de cada uma das pessoas, né? Que vão participar dessa administração para dividir bem esses papéis, e a gente tem ali a equipe de evangelização, né, que vai executar a estratégia do ambiente, ela vai estruturar treinamentos, convidar esses usuários para os treinamentos, pegar feedback dos treinamentos, inclusive existe um componente do Core Starter Kit, que é o Nurture Component, que ele ajuda nessa tarefa, tá, então você pode criar treinamentos e fornecer para as pessoas se inscreverem através do app, ele manda lembretes para as pessoas, e pede feedback também desses treinamentos, então já ajuda bastante. Você consegue ajudar
os fabricantes a visualizar as soluções de Power Platform, né, para solucionar problemas de negócio. Então, incentivar as pessoas a compartilharem, às vezes um fluxo que foi criado em uma área pode ser replicado em outra área. Então, conforme essas pessoas conversam, conforme elas compartilham conhecimento, né, mais disso pode ser reproduzido dentro da companhia. E construir e apoiar a comunidade. Então, a gente tem que construir uma comunidade forte, né, e apoiar com conhecimento, com reconhecimento também, né, trazer essas pessoas para jogar junto da adoção de Power Platform. Mais um exemplo aqui, né, então o seu COI, né, o seu centro de excelência, ele pode ir avançando conforme o modelo de maturidade de adoção de Power Platform, tá? Então, quando a gente começa, a gente vai começar de menor, né, e vai aumentando aí conforme a adoção vai caminhando. Então, a gente tem um nível inicial aqui, o level 100, que a gente chama. Então, a gente tem um uso independente, então cada pessoa entra lá no ambiente default mesmo, cria seu recurso para aprender, compartilha ali com a equipe dela, mas não tem muito controle sobre isso. Depois disso, a gente passa para um level 200, que já é o nível repetível, né, que a gente chama. Então, aí já tem a implantação do COI Starter Kit, né, então já tem um monitoramento maior desse ambiente, do que está sendo criado ali, quem são as pessoas, e a criação das políticas de DLP, então já podem existir ali limites, né, de que conector usar em cada ambiente, quem tem acesso ao qual ambiente. Depois disso, a gente passa para o level 300, então a gente pode ter um ambiente com várias camadas, né, a gente pode solicitar um ambiente para ser criado, solicitar uma DLP, então, poxa, eu estou desenvolvendo uma solução tal, eu preciso do conector do SQL aqui liberado para mim. Então, você ter uma forma de fazer esse pedido já faz parte aí do level 300. Depois, a gente passa para um nível 400, né, que é o nível capaz, e aí os defensores da plataforma, eles vão apoiar os criadores, né, então os criadores, eles vão ter apoio, né, os makers, que a gente chama, e a gente vai ter o compartilhamento das melhores práticas dessas pessoas, né, elas vão compartilhar ali os casos de sucesso e o conhecimento delas internamente. E os modelos e componentes, eles vão estar disponíveis, né? Então, a gente pode usar aquela biblioteca de componentes para compartilhar ali um cabeçalho legal, um menu, um esquema de cores, ter uma biblioteca de aplicativos dentro da companhia, então, aí já faz parte do level 400. E depois disso, a gente vai para o nível 500, o nível mais eficiente, que eles vão ter aplicativos de missão crítica dentro da Power Platform, com recursos mais avançados, então com recursos ProDev, né? Então, como o Ronald falou, não só usando low code, saindo da caixinha e trazendo ferramentas que os desenvolvedores estão acostumados já a usar, trazendo para dentro da Power Platform, e, claro, com a LM, então com todo o ciclo de vida definido, ambiente de dev, de teste, de produção, tudo certinho, né? E dependendo aí do projeto, cada um com o seu ambiente, cada um com o seu silo. Pessoal, esse daqui é um modelo de maturidade, tá bom? Que vocês podem escanear. Vou deixar um minutinho aqui para vocês. Legal. E aí, aqui só mais um último exemplo, né? As ferramentas certas para os seus requisitos de governança. Então, a ferramenta que a gente tem aqui, a nossa primeira ferramenta, o primeiro contato com a governança, pode ser através do próprio centro de administração da Power Platform, que ele já está lá, não precisa de instalação, não precisa de nada, é só acessar o link aca.ms/ppac, e aí aqui dentro a gente consegue já publicar, criar as políticas de DLP, a gente consegue exibir alguns dados, então a gente consegue ver os usos de aplicativo, de fluxos dentro dos últimos 28 dias. Depois disso, a gente tem os ambientes gerenciados, né, para Power Platform, então a gente pode criar aquele ambiente gerenciado com mais controle, então a gente consegue ter recursos de governança em escala, criar e aplicar proativamente práticas recomendadas, e tem sites e análises ali desses ambientes também. Em terceiro aqui, a gente tem o kit do Centro de Excelência, né, o COI Starter Kit, que ele é um complemento extensível de governança, né, então ele vai além do que a gente consegue ver no Centro de Administração, e ele traz uma melhoria da jornada de governança, né, então ele ajuda a automatizar várias tarefas de governança, e impulsiona também a inovação e a melhoria de forma mais rápida. Pessoal, esse era o último slide. Ronald, você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que foi perfeito. Só dando um contexto aqui. Sim, nós temos vários treinamentos. A Thaís, ela tem uma atuação muito específica nos clientes, juntos conosco, então ela vai muito presencialmente nos clientes, me ajudar em workshops, faz eventos customizados para esses times, até em empresas fora de São Paulo, mas essencialmente ali no MTC, no nosso escritório da Microsoft.
Nos procurem para saber mais, nossa comunidade é muito ampla, os blogs são muito ricos, a gente tem muitas formas de treinamento, de alavancar e de adoção para PowerPlat, e o negócio só cresce. Então, assim, para os desenvolvedores aqui, que eu vi que tem muitos na audiência, aprendam esse negócio. Por favor, me ajudem, porque a falta de profissional é muito grande, a falta de profissionais é muito grande, os clientes estão demandando muito e cada vez mais a adoção de PowerPlat, a adoção de low-code tem crescido em todos os mercados. Então, é isso. Muito obrigado.